gravação, deixa eu só iniciando a gravação. Para fazer uma gravação, todos têm que autorizar essa gravação, né? Inicialmente eu não autorizava essa gravação porque eu entendia que o melhor rendimento seria eu fazer a gravação e editar. Os alunos, quando assinam o contrato com a faculdade, liberam o direito de imagem, então podem ser gravados, a menos que alguém tenha algum contrato, alguma coisa, aí teria que entrar em contato com a faculdade para ver isso daí. Mas, a princípio, tem que ter a anuência de tudo para fazer a gravação, e eu estou gravando. Deixa eu, então, agora começar a... Vamos lá. Professor, Diga, só uma dúvida, em fale. relação à minha prova, que eu entrei em contato com o senhor no fim de semana, lembra? Se deu tudo certo? Danilo, deixa eu ver. Física 2, Danilo. Deu, Danilo. Até que você foi bem, tirou 2,5. Não, Ah, tô não. brincando, tô brincando, tô brincando, não é isso não. Ô, louco. Não é não, não é não. Por isso que não pode gravar, tá vendo? Eu já cortaria na edição isso daí, né? Não, mas tá Ah, tudo não, certo. Eu tranquilo. recebi sua prova, já foi avaliada, tá tudo certinho. Fique tranquilo, Ah, tá? não, beleza, porque eu fiquei meio preocupado com aquela situação, mas obrigado. Então, vamos lá, deixa eu dividir a tela aqui. Meu óculos atrapalha muito. Deixa eu trocar o óculos. Ixi, velho é terrível, gente. Meu Deus, vamos lá. Muito bem. Ok. Vou compartilhar a tela com vocês. Vamos abrir aqui Já está gravando, tá ok? Então, para a aula de hoje, né? Tá lá, né? A gente vai ver os conteúdos de forma de fazer uma revisão de resistência equivalente do circuito, né? Fazer um exemplo do circuito resistivo, né? Calcular a diferença de potência. Vamos ver o que é ramo, o que é malha, porque eu quero na próxima aula. Hoje eu já vou falar sobre a lei de Kirchhoff, né? Mas eu quero voltar na lei de Kirchhoff um pouquinho mais para frente numa próxima aula, porque eu quero voltar na parte de. Eu quero hoje falar sobre capacitância, que também é um fenômeno importante no circuito elétrico, ok? Então, nós vamos ter essa dinâmica, né? Nós dividir a aula entre as questões diretas no WhatsApp, depois aqui no Meet, né? Mas nós vamos vir direto com o Meet, vai ficar gravado para vocês e vocês vão ter isso disponível. A bibliografia ainda é a mesma, existe muita bibliografia, há uma grande variedade de informação na internet, por isso eu não me preocupo muito, mas eu coloco sim, as referências que estão no plano de curso, né, para não dar muita diferença, ok? Eu vou trocar de câmera. Opa, o que eu fiz aqui? Não estou entendendo. Só um segundo. Ok. Então, vamos dividir aqui a nossa tela. E vamos começar a nossa solução da prova. Essa primeira questão, né, fala de dois corpos, A e B, de materiais diferentes, inicialmente neutro, né, isolado um do outro, separado pelo menos um do outro. Eles são atritados, aliás, nós demos esse exemplo em sala de aula, né? Eles são atritados
E após o atrito, nós observamos que, dois pontos, um fica eletrizado positivamente e o outro continua neutro. Então, não sei se você se lembra, olha, vamos lá, vamos pegar aqui um corpo A, não é? A, e sei lá, uma flanela, um pano qualquer B, né? Então, materiais diferentes, eles são neutros, tá certo? São neutros. Se eles são neutros, né, o número de elétrons equivale, né, ao número de prótons, tá certo? Então, ele é neutro, não é nem positivo e nem negativo. Se eu atritá-los, tá certo? E eles passar a ter uma carga, né, se não tiver carga, continua neutro. Se não tiver uma carga, com certeza, né, o que um perde, tá certo? Esse aqui perdeu 3 elétrons, esse ganhou 3 elétrons, né? É a conservação de energia. Nós já vimos isso daí. Né? Então não tem, não cria, não aparece elétron novo e nem desaparece elétron. Então vai ficar, não dá para ficar os dois positivos, né? Nenhum perder elétrons, né? Ou os dois negativos, ganhar elétron do nada. Não existe isso, tá certo? Então, eu vou ter que, pelo menos, após isso, né, um fica eletrizado positivamente, está aqui, certo? E o outro neutro. Não, não é. Esse aqui, então, com certeza, essa alternativa não é. Um fica eletrizado negativamente e o outro continua neutro. Não, um negativo, ok. E o outro neutro? Não, também não. Essa alternativa também não tem coerência. Ambos ficam eletrizados negativamente, ou seja, pegaram o elétron do ar. Não, né? Também, né? Não dá para ter os dois negativos, não se cria elétron do nada, tá certo? Ambos ficam eletrizados positivamente. Também não, eles vão perder para o meio ambiente elétron, mas não existe, está errado também. Então, fica eletrizado negativamente e o outro positivamente. Ok? Então, isso aqui é uma questão de interpretação, né? Não fui eu que criei essa questão, peguei de um concurso, né, para a gente ir treinando também, conhecendo, tá certo? Mas diz respeito a esse fundamento, né? O que é um corpo eletrizado, né? E, e a conservação de energia. Né? O importante é fazer essa leitura. Olha, inicialmente neutro. Inicialmente neutro. Se um tivesse positivo ou negativo, aí isso mudaria um pouco, tá certo? Mas parte que os dois são inicialmente neutros, ou seja, né, não sobra e nem falta elétrons, ok? Se não falta nem sobra elétrons, então eles são neutros, tá certo? Se com atrito o que pode ocorrer é aquele exemplo que a gente dá em sala de aula, que acho que todo mundo faz, que é picar o papel pequenininho, né, bem miudinho, os pedacinhos de papel pequeno, atritar a tampa da caneta, ok? E você aproxima do papel, ele atrai o papel, não é? Porque quando eu faço isso, há uma troca e carrega a tampa da caneta, ela fica eletrizada. Quando eu aproximo do papel, o papel está neutro. Quando toca, ele passa a ser eletrizado, divide a carga dessa caneta. A partir daí, eles passam a se repelir, atrai inicialmente e se repele depois. Vamos para a questão seguinte, né? Porque eu quero andar com a matéria de vocês, que não quero atrasar muito. A questão 2, seguinte, olha. Eu tenho dois corpos X e Y, que são eletrizados por atrito, tendo o corpo X cedido elétrons a Y. Em seguida, outro corpo Z, inicialmente neutro, é eletrizado por contato com X. Então, vamos desenhar. Vamos desenhar para ficar mais fácil para nós. Então, eu tenho dois corpos, não é certo? Tem um corpo X e um corpo. Opa, esse Y está aparecendo mais um. X e um Y. Bom, eles são atritados, tá certo? O corpo X
cede elétrons a Y. Então, ó, dois corpos são eletrizados por atrito, o X cedendo elétrons a Y em seguida, né? Então, veja, a princípio se tem uma ideia de que eles estariam neutro, ok? Se esse daqui cede elétrons, ele perde carga negativa, ele passa a ficar positivo. E esse daqui passa a ficar negativo. Concorda comigo? Se não concordar, fala. Aí, bom, isso aconteceu por atrito. Em seguida, nós colocamos esse Y aqui, né? Coloco ele em contato com um corpo Z. O que vai acontecer? Se a quantidade de elétrons que ele tem vai dividir por 2. Vai dividir para ele e vai dividir para Z. Não é? E aqui diz, olha, inicialmente neutro. Ok? Então, se ele está neutro, ou seja, número de elétrons igual ao número de prótons, neutro. E ele recebe elétrons, o número de elétrons passa a ser maior do que o número de prótons. Se o número de elétrons é maior que o número de prótons, ele está eletrizado negativamente. Carga negativa ou negativo, né? Negativamente, ok? Então, vamos dar uma lida nas respostas, né? Bom, aí, o que acontece? Eu falo o seguinte, respectivamente, o que vai acontecer? O que eu posso entender, veja, o X positivo, o Y, né? O Y e o Z negativo. Ok? E vamos ver qual a alternativa. Alternativa A, negativa, negativa e positiva, não é, né? Porque, respectivamente, X, Y e Z. Diz aqui, ó, as cargas elétricas, X, Y e Z, respectivamente. Ou seja, nesta ordem, né? X, Y e Z, né? Respectivamente. Nessa ordem. Ok? Nessa ordem. Então, X negativo? Né? Não. Aí, X positivo, ok? Y positivo? Opa, também não. Né? Também não. Também não. Também não. Né? Nós já vimos que não é isso que acontece. Aí, bom, X positivo, Y negativo e Z positivo? Não, nós vimos que ele é neutro e recebe elétron, então ele é negativo. Então, essa também não. Bom, negativo, positivo? Não. Mas, se a gente tem dúvida do primeiro, tá certo? Eu não tenho dúvida do Y. O Y é negativo. É negativo. E o Z é negativo. Então, essa alternativa também não é válida. Essa alternativa também não vale. Né? Então, vamos para outra. A última alternativa, ver se ela é coerente, não é? X positivo cedeu elétrons para Y, Y positivo também. Opa, tem uma coisa errada aqui. Positivo, eu pulei alguma coisa aí. Professor, Oi. o senhor falou que a partícula Z entrou em contato com a partícula Y, não é? Fica negativo e negativo. Então, é que na questão tá falando que o Z ele foi eletrizado por contato com Tá. o corpo X. Então vamos ler de novo aqui. Por isso que tinha que editar, tá vendo? Mas não vai acontecer mais, porque as próximas eu vou pôr só o texto na tela. Vamos voltar lá. Então tá. Eu comi bola aqui, eu li uma. Então, vamos fazer de novo. Ó. Tranquilo. Então, revejam o exercício, porque o aluno tem toda a razão. Eu acabei pulando aqui, por isso que não chega nenhuma resposta, né? Então, vamos lá. Tenho X, tá certo? Por atrito, ele perde elétrons para Y, portanto, Y passa a ser uma carga negativa, e em contato
com Z, divide essa carga negativa em 2. Então, fica Y e Z, ambos negativo, após separar. Então, eu vou ter X. Opa. É X. Z com X. É Z com X, desculpa, de novo. De novo. De novo. Passa uma carga, ele passa, vamos lá. Ele passa elétron para Y, ok? Ele perde elétrons. Se ele perde elétrons, ele passa a ficar mais positivo, né? Ou menos negativo, né? Essa questão está mal formulada. Né? E Y passa a ficar negativo. Aí é o contato com, inicialmente, Z, que era neutro. Se aqui está faltando elétrons, né? Falta elétron, ele vai roubar elétrons aqui. Vai continuar positivo. Ele tem uma deficiência muito grande de elétron, ele vai roubar, esse aqui vai passar de neutro para positivo, e esse vai continuar positivo. Então vai ficar o seguinte, olha, X positivo, Y negativo e Z positivo. Essa seria a alternativa certa. Positivo, negativo, positivo. Positivo, negativo e positivo. Alternativa C. Obrigado. Aqui na próxima aula isso não vai acontecer mais, tá bom? A próxima questão diz o seguinte: duas esferas idênticas são eletrizadas. Vamos lá, vamos desenhar as esferinhas aqui. Duas esferas, né, idênticas são eletrizadas 6, 10 a menos 6 coulomb, está aqui, ó, microcoulomb, né? E essa menos 10, 10 a menos 6 coulomb, né? Ok? Não pode esquecer desse 10 aqui, que se refere a esse daqui, né? E o 10 a menos 6 se refere ao micro. Tá? Beleza. Vamos continuar a nossa leitura aqui. Coloca em contato, elas são colocadas em contato, né? O número de elétrons que passa de uma para outra, a gente sabe que, né, a questão de conservação de energia, né? Se falta ou sobra elétrons, a quantidade final vai ser a mesma, não é? Então, veja, a carga final, a carga inicial é essa daqui, né? Desse primeiro, em contato com esse. Esse aqui, olha, no primeiro falta elétron. E aqui, olha, sobram elétrons, ok? Dá para saber que aqui falta menos do que sobra aqui, na verdade, né? 6 para 10, né? Se fosse numa escala linear, vamos pensar assim, ó. Aqui é o neutro, é o zero. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, veja, aqui tem uma deficiência muito maior do que eu tenho aqui. Essa é a leitura que a gente devia fazer, ou imaginar. Ok? Beleza. Para a gente saber o resultado final, a gente sabe o seguinte, né? Que a carga linha, né? É a soma das duas cargas, ok? A soma das duas cargas é Q1 mais Q2 dividido por 2, ok? É a carga final. Então, eu vou ter a carga final como 6, né? 10 a menos 6, mais, né? 10 a menos 6, sobre 2. Né? Mano, se a gente colocar o 10 a sexta em evidência, 10 menos 6
10 menos 6 dá menos 4, dividido por 2 dá menos 2. Menos 2, o 10 a menos 6 fica em evidência, 10 a menos 6, Coulomb. Essa é a carga final, ok? Então, assim, eu vou colocar de novo aquela linha que eu mostrei aqui, ó. Então tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ok? Então, eu tinha esse daqui, olha, 6, né? 10 a menos 6. E aqui embaixo, menos 10, 10 a menos 6. E no final, aqui é o zero, ó. É o zero, é o neutro. No final, você parou aqui, olha, né? Esse aqui. Esse daqui equivale a menos 2, 10 a menos 6. Se você contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E se eu contar do outro lado, olha lá, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, a mesma distância que tem daqui para cá é a distância que tem daqui para cá. Bastante coerente, né? Bastante coerente. Eu perco, o que um perde, o outro ganha. Não pode ser diferente, tá certo? Mas a pergunta é a seguinte, olha. A pergunta é a seguinte. Entenderam isso? Posso apagar? Posso. Sim, professor. Vamos lá. Então, a pergunta é a seguinte, né? Qual o número de elétrons que passa de um para o outro? Então, tanto faz, é que eu já apaguei aqui, né? Mas tanto faz eu sair de 6, 10 a menos 6 para menos 2, 10 a menos 6, como de menos 10, 10 a menos 6 para menos 2, 10 a menos 6. Porque a diferença dos dois, concorda comigo, que é 8, 10 a menos 6. A diferença, esse menos esse, quanto que dá? 8, não é? Só que um é sinal positivo e o outro é sinal negativo. Pode fazer, olha, 10 menos menos 2 dá o menos 8. 6 menos menos 2 dá 8. Entenderam ou não? Então, a variação que houve, né? A variação de elétron equivale, né, a isso aqui, ó. 8, 10 a menos 6. Isso aqui, ó, Coulomb, tá certo? Bom, nós sabemos que carga é igual ao número de elétrons vezes, né, a carga elementar. O que eu tenho? Esse Q, vou pôr em vermelho aqui, ó. Esse Q é exatamente esse valor aqui. Então, eu vou ter o seguinte, olha. Ficou muito apertadinho aqui, né? 8, 10 a menos 6 igual a N. Eu quero saber o número de elétrons. Carga elementar, 1,6, 10 a menos 19 Coulomb. Aqui é Coulomb, e vai sobrar a quantidade que é o número natural inteiro, tá certo? Muito bem. Então, eu vou pagar essa parte amarela aqui de cima para eu poder resolver. Como isso aqui está gravado, aí se vocês quiserem voltar para rever, dá para voltar, né? Então, veja, partindo, eu vou continuar em vermelho, eu vou vir daqui, ó, né? Eu vou vir para cá, antes de continuar a questão. Então, eu vou ter que o número de elétrons é igual a 8, 10 a menos 6, dividido por 1,6, 10 a menos 19. Né? Essa divisão aqui, ó, ok? Esse é o dobro, né? Dá assim, ó. Se você dividir por 8, vai dar 1 em cima e 0,2 embaixo. Né? Se você fizer a divisão, isso vai dar 5. Né? Tá?
Olha aqui, ó, 5 vezes 6, 30, vezes 1, 5, e 3, 8, ok? 5. Então, essa divisão aqui, ó, né? Essa divisão dá 5. Muito bem. E aqui, né? Eu tenho divisão de potência de mesma base. Então, eu mantenho a base e subtraio os expoentes. Né? Ok? Então, aqui dá 19 menos 6, 13. Portanto, a resposta seria 5, 10 a 13ª. Né? Essa seria a resposta. Vamos ver se tem essa resposta lá na múltipla escolha. Tem, mas na hora que eu copiei, ficou... Mas na prova estava certo, né? Então, a primeira questão aqui, a primeira resposta, a primeira alternativa já é a alternativa correta, ok? Eu não pude, na prova, né, analisar esses detalhes da solução, porque é múltipla escolha. Né? Infelizmente, quando é múltipla escolha, eu não posso prestar atenção para saber se o aluno apresentou a solução. Infelizmente, né? Eu tenho que avaliar única e exclusivamente a alternativa. Por isso que eu não concordo muito com múltipla escolha. Mas está aí para ser feito. Né? Vamos para a próxima. Belezinha, também é bem facinha, né? Vamos lá. Um corpo possui 5, 10 a 19 prótons. Vamos começar a marcar já, né? Então, número de prótons, 5, 10 a 19. É muito zero, né? E número de elétrons é igual a 4, 10 a 19. Bom? Okay? Muito bem. Considerando a carga alimentar 1,6, 10 a menos 19, o corpo está carregado, está 2 pontos, pontinho, pontinho, pontinho. Né? Então, tem que saber qual é a diferença na quantidade de elétrons. Então, tem gente que, quando faz essa diferença, né, cancela isso aqui, pelo amor de Deus, né? Não é assim, não. Né? Assim, ó. 5, 10 a 19, menos 4, 10 a 19, tá certo? Se a gente fizer, olha aqui, ó, distribuição, né? Assim, ó. Então, a diferença de elétrons, vamos manter esse aqui em evidência, 10 a 19, 5 menos 4. 5 menos 4. Dá 1, né? Que dá 1. Então, 1, 10 a 19, que é a quantidade de elétrons. 1, 10 a 19. Quantidade que ele tem a mais, né? Quantidade que ele tem a mais de prótons, na verdade. Olha, ele tem mais prótons, número de prótons maior do que número de elétrons. Portanto, ele é carregado positivamente, ok? Então, há uma deficiência de 1,0, 10 a 19 elétrons, tá certo? Qual é a carga desse corpo, então? A carga é igual a N vezes 1,6, 10 a menos 19, coulomb, não é? Então, vamos lá. Então, fica assim. Portanto, essa carga é igual a 1,0, 10 a 19, vezes 1,6, 10 a menos 19. 1 vezes 1,6 dá 1,6. Produto de mesma base. Mantém a base e soma o expoente.
19 mais menos 19, aqui dá zero. Todo número elevado a zero é 1. Portanto, a carga é 1,6 coulomb. Então, está lá, carregado positivamente, igual a uma carga de 1,6 coulomb. Ok, deixa eu ver se alguém está chamando aqui no WhatsApp. Deu um sinalzinho aqui. Paraná. A coordenação, mas é só uma orientação. Deixa eu só responder rapidamente, que eu estou atendendo aqui. Beleza. Tem gente mandando e-mail de expressão gráfica, mas nesse horário eu não posso responder. Entendeu? Oh, meu Deus. Eu não quero interromper aqui a nossa aula. Depois eu respondo para ele. Esse aqui é um problema também que eu tirei. Esse aqui é um problema que eu tirei. De um concurso, né? O seguinte, olha, trabalha com íon, né? Anodo e catodo, né? Íon positivo e íon negativo. Diz o seguinte, olha, um átomo de cálcio perde 2 elétrons, eu tenho lá um átomo de cálcio, ele perde 2 elétrons, né? Para 2 átomos de cloro, na verdade, aqui devia ser Cl, né? Cl. Então, se inicialmente o cloro era neutro, ele passa a ser positivo com 1 elétron a mais, não é? E esse aqui também, 1 elétron a mais. E o cálcio, se ele era neutro, ele passa a ser 2 vezes positivo, ok? Né? Então, ele faz esse cálculo a carga de cada íon. Até aqui já está dito, né? Olha aqui, ó, de cada íon. Então, o cálcio seria 2 vezes 1,6, 10 a menos 19 coulomb. Então, 3,2, 10 a menos 19 coulomb, né? Coulomb. Esse daqui é o íon de cálcio. Né? Por quê? Ele perdeu 2 elétrons, ok? Então, ele aqui é positivo. Já o cloro, não, é uma vez só, né? Esse íon, olha aqui, ó, é uma vez só. Então, é 1 vezes 1,6, 10 a menos 19, coulomb. Portanto, 1,6, 10 a menos 19. Porém, né? Lembrando, aqui eu pus positivo, mas é negativo. Pô, vocês não falaram nada, ó. Aqui é negativo, aqui é negativo. Ó. Por isso que não dá para fazer sem edição, né? Negativo e negativo. Fica negativo, 1,6, 10 a menos. Isso aqui, ó. Ok? Entenderam ou não? Então, inicialmente, essa molécula é neutra, né? A molécula, mas o íon, tá certo? Uma solução iônica, esse íon é positivo, esses dois são negativos. Essa era a resposta, né? Bem simplesinha, bem facinho, né? Pra gente... Tá bom? Vamos lá. Determine o número de elétrons que deverá ser fornecido a um condutor metálico, inicialmente neutro, para que ele fique eletrizado com carga de 1 coulomb. Ok? 1 coulomb. Muito bem. Então, inicialmente ele é neutro, né? Ele é neutro. Ok? Ou seja,
número de prótons igual ao número de elétrons. Mudar de cor aqui para ficar mais claro. Porém, ele quer torná-lo, né, negativo de 1,0 coulomb. Perfeito? Bom, fizemos 500 vezes isso, né? Carga é igual ao número de elétrons, né, vezes a carga elementar. Ok? Lembra que eu falei? Às vezes eles colocam sinal de mais e menos aqui no livro, mas eu acho que acaba atrapalhando em vez de ajudar. Prefiro pensar do que colocar. Então, a carga que eu tenho é essa daqui. Então, aqui eu tenho 1,0, né? N eu não sei. E aqui a carga elementar 1,6, 10 a menos 19 coulomb. Então, N, vamos vir para cá agora, é igual a. Esse aqui passa dividindo para o lado de lá, né? Eu não gosto de falar isso, mas é assim que a gente aprendeu. Então, 1,0 dividido por 1,6, 10 a menos 19. Ok? Então, na verdade, eu tenho o inverso de 1 sobre 16. Pessoal, infelizmente é da pessoal de expressão gráfica. Eles estão aflitos porque eles querem saber a nota. Primeiro módulo, né? Veja, aqui... Não seria menos, professor? Sim, sim. Então, aqui, olha... Não, menos aonde, filho? Espera um pouquinho, deixa eu fazer depois de... Então, aqui eu tenho... Eu estou procurando o número de elétrons, né? Número de elétrons, tá certo? Ele é um número natural, inteiro. Então, veja, se eu tenho 1 sobre A elevado a menos 1, eu tenho A elevado a 1. Okay? Essa propriedade de potência. Então, se eu tenho o denominador 10 a menos 19, eu vou ter o denominador positivo. Normalmente, a gente não dá a resposta assim, né? A representação científica, a gente usa o primeiro inteiro entre 1, não é? Primeiro número entre 1 e 9. Não usa 0 e não usa maior do que 9. Não usa 10, 11 nem nada. Então, eu teria que passar a vírgula para cá. Teria que multiplicar por 10. Né? Mas, se eu multiplicar por 10 e dividir por 10, tá certo? Isso aqui é igual a 1. Não muda nada. Então, eu vou multiplicar esse primeiro por 10, fica 6,25, e dividir esse daqui por 10, ok? 10 a menos 19, dividido por 10 a primeira, como eu tenho uma divisão de potência, mantém a base e subtrai o expoente. 19 menos 1, 10 a 18. Isso aqui, olha, é quantidade. Quantidade de elétrons. Ou a diferença, né? A quantidade de elétrons, tá certo? Ele é neutro, ele recebe tudo isso de elétrons, ok? Esse é o tal do N, quantidade de... Entendeu por que não é negativo? Porque aí nós estamos falando sobre quantidade, né? Quantos elétrons, sabe? Não é efetivamente a carga. Por isso que eu falo que quando usa o sinal, às vezes a gente acaba se equivocando. Tá claro para você que falou que era negativo? Olá? Não ficou claro por que é negativo? Por que a quantidade é positiva? Vocês estão me ouvindo? Será que eu estou online ou eu saí? Sim, professor. Tô ouvindo, sim. Ah, não, então tá bom. É que vocês não respondem, às vezes cai, eu fico falando sozinho.
Entenderam? Porque a pergunta é o seguinte aqui, ó. Pede o número de elétrons, tá vendo? Número de elétrons, certo? Que deve ser fornecido. Quer dizer, quantos elétrons tu tem que fornecer para ele? Então, não é questão de positivo ou negativo, né? Ele vai mudar a quantidade dessa relação aqui. Mas se inicialmente ele era neutro, ok? Presta atenção, porque pode cair uma prova semelhante na prova 2 e você parte já de um corpo carregado negativamente e ele vai receber mais elétrons. Ou ele é carregado positivamente, eletrizado positivamente, e recebe elétron. Então, presta atenção nisso aqui, porque é uma questão provável da segunda prova regimental. Tá bom? Por isso que eu falo que esse sinal aqui, olha, que tem lá, pode acabar atrapalhando um pouco, ok? Eu não costumo usar, não. Só um segundinho, por gentileza.